Tem uma coisa muito curiosa em relação aos jogos para esse novo público, né, para as pessoas que já nascem nesse contexto, que é o seguinte: quando a gente fala assim, tal pessoa aprendeu a arte da marcenaria com o pai, nossa, que legal. Tal pessoa aprendeu a tocar violão com o irmão, com o tio, que legal. Então, várias técnicas, vários conhecimentos são reconhecidos pela população em geral como conhecimentos válidos, né, interessantes, e o jogo acaba não entrando nesse conjunto de habilidades ou de conhecimentos que são validados, digamos assim, pela sociedade. É como se o jogo fosse o lado ruim da história. Assim, por que o jogo não pode ser reconhecido como um componente da cultura? Por que eu não posso... Se alguém ensinou uma outra pessoa a jogar amarelinha, por que não ensinou a jogar um jogo de computador? Já que ele ensinou um instrumento, ensinou uma arte e assim por diante, o jogo ele faz parte desse conjunto, né? Ele é uma forma também de expressar uma série de questões, e aí esse público que nasce agora no contexto já conectado, digital, talvez encontre nos jogos uma possibilidade de demonstrar uma angústia, uma alegria, coisa que talvez hoje ele não faça mais com o violão, ou não faça mais pintando um quadro. Mas é melhor ou pior? Não sei. Não é questão de ser melhor ou pior, é questão de ter mais uma possibilidade das pessoas se expressarem. Talvez aquele que já tinha o violão, já tinha a pintura, tenha agora mais uma coisa, que é o jogo. E talvez um outro que não sabia tocar violão e não sabia pintar, agora tem uma alternativa, que é o jogo. Então não quer dizer que ele vem para substituir de forma alguma. Ele é mais uma alternativa, tem que ser encarado dessa forma. Não é melhor nem pior do que as outras, né? Ele tem que ser oferecido, ele tem que ser utilizado mesmo pelas pessoas para descobrir até que ponto que ele agrada a você, agrada ao outro, agrada a mim. Não quer dizer que ele vai ser uma solução definitiva para todos, assim como o violão não é, a pintura não é, e nenhuma das outras formas de arte ou de cultura também não é. Existem jogos para as crianças, alguns jogos para as crianças, mas depois de uma determinada idade o jogo para, né, o computador para, não entra mais como atividade de sala de aula. E eu fico pensando por que isso acontece. Uma questão importante é que o jogo não está disponível para o professor usar. Ele tem um conteúdo para ensinar, ele tem objetivos para cumprir, e os jogos que têm esses objetivos não estão no mercado, não estão acessíveis gratuitamente na internet, e isso é um problema, porque o professor às vezes quer usar o jogo e o jogo não existe. Então algumas pessoas, né, precisam fazer esses jogos, pensando num jogo que seja ao mesmo tempo educacional e que seja um jogo legal de jogar, que seja divertido, que tenha desafio, né? Então, o que acaba sendo exigido do professor? Que ele seja professor, que ele seja um desenhista, que ele seja um programador de jogos, e isso não cabe numa pessoa só, né? Para programar um jogo é preciso uma equipe, né, que entenda de jogos, que entenda de programação, que saiba desenhar, né, que tenha um monte de pessoas, né, que tenha música, né? Muito dificilmente uma pessoa só vai conseguir fazer isso sozinha. Então precisa de uma equipe, e é caro, né? Fazer um jogo é uma coisa cara, é uma coisa demorada. Então não sei se a gente pode exigir isso do professor. Então, o jogo, de uma forma geral, ele sempre fez parte do universo da criança. E, na atualidade, os jogos digitais, eles estão simplesmente se tornando uma adequação, uma adaptação para a realidade que nós estamos vivendo, que é a sociedade do conhecimento. Então, as crianças, elas já vêm com uma bagagem muito grande de informação, e ela já vem com uma cultura nova, com uma nova forma de ver e enxergar o mundo. Todo jogo ele precisa ser divertido para poder atrair a atenção do público. Quer queira ele seja um jogo utilizado por entretenimento pura e simplesmente, ou sendo utilizado em outro tipo de ferramenta, como os jogos que nós denominamos como serious games. Esses jogos, traduzindo, seriam jogos sérios, eles são aplicados tanto no desenvolvimento
do aprendizado de algum tipo de disciplina. Vamos pensar num jogo de matemática, um jogo que conta história. Por trás tem a diversão, mas o jogo é todo embasado em conceitos que são estabelecidos para o ensino dessas disciplinas, profissionais envolvidos na área de pedagogia, da parte toda de jogos digitais como roteiro, criação dos personagens, modelagem, e também atuam nessa parte de programação também. E a importância desses jogos, ela já tem sido mostrada em várias pesquisas na área, né? Nós temos uma pesquisa de uma doutora na UFMG que mostrou que o uso do jogo digital como ferramenta de ensino, e principalmente de modo moderado, ele acelera a assertividade, acelera a execução das tarefas e a assertividade dos estudantes. Existe um preconceito muito grande em relação ao jogo, né? Muita gente liga jogo à violência, né? Então o jogo é só para estimular a violência dos meninos, os meninos ficam mais agressivos, é uma perda de tempo, as pessoas não aprendem nada com o jogo. E existem muitos livros, existe uma literatura grande aí mostrando que jogo é uma coisa muito importante, sempre foi, o jogo sempre existiu, ele não existe agora porque a gente tem um computador, mas o jogo sempre foi uma prática social desde o início da humanidade, né? Jogos mais interessantes, menos interessantes, mais agressivos, mais sanguinolentos, né? Outros menos, mas o jogo sempre fez parte das culturas. Existe jogo em todas as culturas, os jogos são diferentes e eles existem, né? O jogo, a brincadeira existe como uma questão de treinamento, né, dos meninos para poder exercerem as atividades deles quando crescerem, quando virarem profissionais, ou, né, para ele atuar bem naquela comunidade. O jogo sempre foi uma simulação, sempre existiu como um elemento de aprendizagem da cultura. O ensino utilizando jogos, a meu ver, não é um formato que pode ser aplicado em larga escala hoje, né, para todas as disciplinas, para todos os cursos, porque ele ainda requer uma série de testes, de validações, que talvez, na verdade, só possam ser realizados à medida que alguns professores, algumas disciplinas tiverem essa coragem, essa iniciativa de trazerem os jogos. Então, eu acho que uma mudança muito drástica envolve uma transição, né, e é um período naturalmente que passaria por muitas críticas. Mas é fundamental a gente reconhecer o jogo como um espaço de experimentação muito rico, né, a partir do momento que ele amplia as possibilidades de contato com uma série de conteúdos, né? Eu posso ser um explorador na Grécia Antiga, eu posso ser um navegador na época das grandes navegações, eu posso ser um explorador do espaço, sem ter que ir à Grécia Antiga, às Índias ou ao espaço. Como fazer isso, se não pelo jogo? Lógico, tem um livro, tem, né, a literatura, tem o cinema, tem várias outras formas. Mas o jogo ele tem algo especial, que é a questão da interatividade. Tanto é que a gente vê cada vez mais as demais mídias pensando na questão da interatividade, sendo inserida nas suas programações, nos seus conteúdos, né? Então, TV digital, por exemplo, além da questão da qualidade, né, de áudio e vídeo, que é o nosso objetivo inicial, né, nossa estrutura inicial, também é uma estrutura que a gente imagina futuramente poder inserir situações interativas, de participação do espectador, né, a questão do cinema também, a integração que ocorre entre a literatura, o cinema, o videogame. Às vezes você tem, ao mesmo tempo, sendo lançado um filme e um jogo, né? Qual que veio primeiro, qual que motivou qual? Muitas vezes a tecnologia é comum entre ambos. Então, na verdade, o uso do jogo, né, se nós compararmos em relação à educação tradicional, é como se a gente desse uma renovada, reconhecendo que o aluno não é mais o mesmo. Qual é o nome do curso que vocês fazem aqui? Programação em jogos digitais e artes em jogos digitais. O que vocês pensam assim, do futuro de vocês? O que vocês acham? Por que vocês resolveram fazer esse curso? Porque as oportunidades nessa área são maiores. E não é uma área assim que a gente não gosta. É uma área legal, porque trabalha com o que a gente vive no dia a dia. A internet, jogos. É a vivência adolescente nesse tempo. Então, se a gente se foca ainda numa coisa que a
gente gosta e ainda que vai dar dinheiro e um futuro pra gente, é muito melhor. Então a gente vai se focar nisso. Eu queria perguntar o seguinte, vocês acham que a utilização de jogos nas escolas em geral, para aprender, você acha que a utilização de jogos facilita o aprendizado? Depende, sim. Do jeito que eles botam pra gente, sim. Sim, porque tem muitos jogos educativos que ensinam mesmo. Tem muita criança que aprende mais jogando do que simplesmente com o professor na frente. E é muito mais fácil. É muito mais legal. Você interagir na aula, é muito interessante. Conta mais disso. Legal por quê? Por quê, Kelly? Porque há uma interatividade, é uma coisa, vamos dizer assim, colorida que você pode jogar, pode interagir, você pode errar, mas você aprende com, vamos dizer, não é simplesmente só aluno, professor pergunta, você tenta responder errado, você explica, não é aquela coisa meio clichê. Aí isso foge, aí o jogo vem, interage com a gente, é bem legal. É legal a gente aprender jogando. Meu nome é Vinícius Garcia, eu sou consultor e professor aqui também nesse projeto NADO. Sou professor da disciplina de projeto integralizador. A ideia dessa disciplina é exatamente pegar todos esses conhecimentos construídos nas demais disciplinas técnicas e do ensino médio e transformar tudo isso em games, no caso, né, que é o nosso foco principal aqui. A gente utiliza, além de ferramentas de desenvolvimento de jogos propriamente dito, ou ferramentas específicas, ambientes de programação, a gente utiliza também ambientes de aprendizagem, ambientes que ensinam técnicas de programação, ambientes que auxiliam no aprendizado, por exemplo, de técnicas de arte, de desenvolvimento de artefatos de design, ou desenvolvimento de soluções computacionais mais complexas. Então a gente tem todo um foco aqui também, baseado tudo isso no PBL de um aprendizado construtivista.